Olá, tudo bem? Finalmente chegamos a um dos temas mais fascinantes da profecia. Hoje, nós vamos estudar as 4 bestas no livro de Daniel e, através desse tema, vamos compreender grandes profecias do Apocalipse. E para começarmos bem, nós vamos ler Daniel capítulo 7. Esse capítulo vai nos ajudar a compreender o porquê dessa confusão religiosa nos nossos dias e também por que há tantas religiões se Deus é um só. Confira o que está escrito aqui no capítulo 7 de Daniel e no versículo 1 em diante. O versículo 1 diz que o rei Belsassar, rei de Babilônia, ele estava reinando, estava dominando, portanto, quando Daniel, naquela época, teve um sonho e teve visões. E o que a Bíblia relata é simplesmente incrível. Daniel diz: eu estava olhando na visão da noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar. E o versículo 3, ele diz: 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Dá uma olhada aqui. Olha, 4 animais grandes subiam do mar. Agora você sabe que animal quer dizer rei ou reino, e mar, água, quer dizer povos. Estes grandes animais são explicados dentro do capítulo 7 do livro de Daniel. Eu vou mostrar a você quais são esses animais. O primeiro animal dos 4 está no versículo 4. Daniel 7, versículo 4. Está escrito: o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Diz a Bíblia: enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. Uau, que estranho! Um leão com asas de águia. Uma águia tem 2 asas. Portanto, este leão que a Bíblia fala, ele tem 2 asas. Primeiro, que não existe leão com 2 asas. E segundo, que este leão saía do mar, e dentro do mar não tem leão, não é mesmo? Aqui você pode ver este leão. Você pode analisar um leão com 2 asas saindo do mar. Mas eu vou te mostrar isto de uma forma muito mais clara. E você vai ver o que este leão significa. Chegando um pouco mais aqui, você pode olhar na tela e você vai ver o seguinte: o nosso planeta, o nosso mundo, já foi dominado por 4 poderosas nações. O que o livro de Daniel está querendo dizer é que estas nações que conquistariam o mundo politicamente, Deus já estava revelando muito antes disso acontecer. E o leão com 2 asas, ele representa o primeiro império a dominar o mundo. E o primeiro império a dominar o mundo foi o império de Babilônia. Babilônia teve mais de um rei, mas o rei mais conhecido, mais famoso, foi o rei Nabucodonosor. E este leão representa o primeiro império que dominou o mundo, Babilônia. Babilônia dominou do ano 606 a 539 a.C. Como você pode perceber, antes de Cristo, a contagem dos anos era decrescente. Por isso, de 606 a 539. Lembrando que as asas representam rapidez de conquista. Imagine, um leão na profecia significando o primeiro império mundial. Agora vamos ver o segundo animal e o segundo império. Vamos lá. A palavra de Deus continua dizendo, continua ensinando, continua mostrando para mim e para você. Agora no versículo 5, qual o segundo animal? Lembre-se que são 4. O segundo animal está aqui no versículo 5. Diz: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Um leão, primeiramente, com 2 asas, e agora um urso com 3 costelas na boca. Olha aqui. Aqui você já viu o leão e agora o urso. O urso com 3 costelas entre os dentes. Este urso, ele representa o segundo império a dominar o mundo. E de acordo com a Bíblia e agora com a história, nós sabemos que o segundo império a dominar o mundo foi o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa foi uma aliança política entre a Média
e a Pérsia. A Média e a Pérsia se uniram, formando um só bloco, um só poder, para derrotar a Babilônia, conquistar o poder e assumir a liderança. Foi exatamente isto que aconteceu. Vamos lá de novo, para que você possa ver isto de uma forma muito mais clara através da nossa tela. O urso, 3 costelas na boca, representa o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa invadiu a Babilônia numa noite em que a Babilônia estava numa noite de orgia, numa noite de festividades pagãs e de prostituição. Naquela noite, Deus se manifestou e também o Império Medo-Persa invadiu, conquistou, dominou e destruiu o poder da Babilônia. Como você pode ver, este urso com 3 costelas na boca, foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Isto significa que o Império Medo-Persa destruiu os 3 principais povos que ofereciam resistência ao Império. Por isso, 3 costelas entre os dentes. E então, o Império Medo-Persa, sob o comando de Ciro e Dario, eles dominaram o mundo. E o domínio foi de 539 a 331 a.C. E agora, nós vamos para o terceiro animal. O terceiro animal é curiosíssimo. Por quê? Porque ele tem algumas características na profecia que não são comuns. Vamos lá. A palavra de Deus em Daniel 7, a partir do versículo 6 agora. Nós lemos o versículo 4, o versículo 5 e agora vamos ler o versículo 6. O 6 diz assim: depois disto, eu continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. E esse leopardo tinha 4 asas de ave e tinha também esse animal 4 cabeças. Que tal? Um animal estranho, não é? Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Vamos dar uma olhadinha aqui. O terceiro animal, o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, ele representa o terceiro império mundial. E é muito interessante porque a Bíblia o descreve com essas características estranhas. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças não existe. Mas a Bíblia menciona. Você pode perceber que o livro de Daniel traz um verdadeiro zoológico profético, é ou não é? Mas nós vamos agora saber detalhes deste animal, do leopardo, que representa o terceiro império que conquistou o mundo, que dominou politicamente o nosso mundo. E esse terceiro império foi a Grécia. O leopardo, portanto, ele simboliza a Grécia. A Grécia de Alexandre o Grande conquistou os medos e persas, conquistou o mundo, e aí este poder esteve no controle durante um bom tempo. O domínio grego foi tão grande, tão forte, que o Novo Testamento da Bíblia foi escrito em grego. Alexandre o Grande foi o mais jovem de todos os imperadores destes 4 impérios mundiais. Curiosidades: por que o leopardo tem 4 asas? Ora, se o leão tinha 2 e representa a rapidez de conquista, imagine o leopardo com 4. Significa que a Grécia dominaria o mundo em menos tempo, com muito mais rapidez. E as 4 cabeças? As 4 cabeças representam 4 generais, 4 homens de confiança de Alexandre. Cabeça é que domina o corpo. Cabeça, aquele que pensa, aquele que monta uma estratégia, que administra uma situação. Então as 4 cabeças do leopardo significam que Alexandre o Grande tinha 4 homens que eram os cabeças da Grécia, os estrategistas da Grécia. Esses 4 cabeças, esses 4 homens são Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Eles eram homens de inteira confiança de Alexandre. É por isso que o leopardo tinha 4 cabeças, ok? Mas a coisa não para por aí. A Bíblia agora apresenta o 4º animal. E este sim, este tem para nós um significado impressionante. Vamos lá e vamos ver na palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, este animal que chamou muita atenção do profeta e com certeza vai chamar também a sua e a minha atenção. Daniel 7, versículo 7, está escrito assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite,
E eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres.